volta com o seu programa Vida e Saúde. Muitíssimo obrigado pelo carinho que você nos dá. É bom demais saber que você está conosco, acompanhando, participando, interagindo nesse Vida e Saúde. Hoje estamos falando de um assunto muito interessante, de quanto que nós estamos aprendendo hoje aqui sobre alergia também. Olha quem nós estamos recebendo aqui, a doutora Cláudia Leite Costa Garcia, alergologista, médico alergologista, que sabe tudo e tem esse desejo de partilhar os seus conhecimentos para nós, para todos nós, assim, as informações, para a gente saber um pouquinho mais sobre o que são, quais são os quadros, quais são os tipos, os tratamentos aí que a medicina hoje oferece sobre a alergia. Doutora, vamos lá para Maceió, Alagoas, quem representa a nossa amiga Joana. Deus abençoe, Joana, muito obrigado por estar conosco. Tenho alergia a glúten, existe algum tratamento que melhore isso? Alergia a glúten. Doutora, o que é esse glúten? Vamos entender o que é o glúten para depois ter alergia a esse glúten. Tudo bom, Luana? Na verdade, a alergia a glúten é alergia ao trigo, né? Que é chamado a doença celíaca. É muito comum o paciente manifestar com diarreia, dificuldade na digestão do alimento quando ele ingere o trigo. E, além de tudo, pode ser até sangramento nas fezes. Ele pode ser documentado com os autoanticorpos, tá? Que são exames de sangue para documentar que ele tem a doença celíaca. Fazer uma endoscopia também é diagnóstico, também leva ao diagnóstico. E fazer o RAST, que é o exame IgE específica que dosa no sangue para trigo. Qual é o tratamento dessa patologia? A dieta de exclusão, ou seja, não ingerir o trigo e optar por outras formas de alimentos que não contenham o glúten na dieta. Tá? Doutora, quando eu falo assim, alergia ao trigo, eu fico imaginando assim, a farinha do trigo, mas assim, o que se usa, os ingredientes os produtos que são feitos, assim, as coisas saborosas que são feitas do trigo. Aí tem o bolo, tem o pão, tem, enfim, macarrão, etc. Tudo isso tem que ser evitado, não tem esquema, né? Sim, tem que ser evitado. É uma patologia que é frequente, tem até sites para celíaco que passam receitas, que orientam a troca de farinha, por exemplo, pelo polvilho. Você pode fazer as mesmas receitas trocando a farinha, desde que não seja a farinha de trigo. Trocar por uma outra farinha, como, por exemplo, o polvilho, para fazer o alimento. Doutora, assim, hoje, por exemplo, o povo recebe essa informação no sentido, quando vai comprar no supermercado aquele produto, enfim, um trigo, por exemplo, já está escrito lá, esse produto não contém glúten, ou outro tipo de produto, assim, a farinha já que é o glúten, já é o trigo, né? Mas existe já essa informação adicional em cada produto para dizer para o comprador, né, para o consumidor que aquele produto contém ou não contém glúten? Existe isso já, essa preocupação? Sim, hoje em dia o mercado está cada vez mais preocupado com a alergia alimentar é muito frequente, então o mercado está cada vez mais preocupado em discriminar qual é a composição do alimento. E nesse momento você vai ver a embalagem, vai ver isento de glúten, sem glúten, não contém glúten, até para o paciente saber se ele pode administrar o produto ou não, se ele pode ingerir ou não aquele produto. Doutora, a Maria Helena de Limeira, que a gente manda um beijo carinhoso, obrigado, dona Maria Helena. Existem alergias sem sintomas? Pergunta ela. Toda alergia tem o seu sintoma. Existe alergia, né, que pode camuflar, esconder, né, doutora, assim, que não apresentar um sintoma tão explícito? Pergunta a nossa amiga Maria Helena. Tudo bom, Maria Helena? Na verdade, a alergia ela tem quadros leves, quadros moderados e graves, mas algum sintoma o paciente tem que apresentar, mesmo porque se tiver um teste positivo, um teste alérgico positivo, sem sintoma, isso não é um quadro de alergia. O paciente ele é sensibilizado. Ele pode, em alguma fase da vida, desenvolver alergia, como ele pode passar a vida inteira sem manifestar nenhum sintoma alérgico, ou seja, não manifestar um quadro de alergia. Ok. Doutora, assim, para fazer um teste, né, para ver se a pessoa tem alergia ou não, é um teste que é feito, né?
A pergunta da Soraya Facuri, de Campinas. Obrigado, Soraya. Deus te abençoe. Muito obrigado pela participação. Os testes que são feitos para descobrir o que causa alergia pode provocar reação alérgica? Os testes, eles podem também provocar uma reação alérgica? E como é que fica? Eu faço um teste para verificar se eu estou alérgico. E o próprio teste me dá uma reação alérgica. Na verdade, o teste de sangue, ele é bem seguro, porque você está dosando no sangue e já é específica para o alérgico. Então, esse teste não tem chance de ter reação qualquer. Com relação ao teste cutâneo, que é feito, que é aplicado no paciente, feito a leitura em 15 minutos, ele pode sim ter uma reação, mas a chance de reação é muito pequena e quando você identifica rapidamente e logo essa já é tratada essa reação sem qualquer sequela para o paciente. Agora, doutora, quanto tempo assim, é uma reação alérgica? Ou seja, a pessoa comeu aquele produto, uma comida, enfim, um medicamento, vem a reação. Ou a pele vai ficar vermelha, faz sair bolhas, feridas, etc. Quanto tempo dura? Tem um tempo específico ou vai depender do que ela ingeriu para ter assim um time também da reação? Depende da ingestão do composto que ela ingeriu e se for uma reação, ela pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser grave. Normalmente a reação alimentar, ela manifesta de 30 minutos até 1 hora após a ingestão do alimento, se for uma reação alérgica. Ela se manifesta? Isso. E quanto tempo ela vai embora? Vai embora sozinha ou tem que ter remédio? Tem que ser medicada. Se for medicada, normalmente ela melhora em 24, 48 horas. Espontaneamente ela não vai embora? Demora mais. Se ele não tiver uma nova exposição ao alimento, ela vai melhorando gradativamente, mas se for uma reação grave, não tem como você aguardar essa melhora espontânea. Okay. Você precisa medicar o paciente. E aquela pessoa que não quer ser tratada, ou seja, tem resistência, vai passar. O que pode acontecer? Danifica alguns órgãos, danifica alguns tecidos? Como é que é? Não, se for uma reação leve, por exemplo, um quadro cutâneo, uma urticária, não vai desencadear nenhum outro dano. É o incômodo? É só o incômodo. Ok. O povo aqui tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Vai lá, povo santo de Deus. Oi, meu nome é Roberto, sou artista plástico e gostaria de saber o contato com as tintas, se eu posso desenvolver algum tipo de alergia. Muito boa a pergunta do Roberto, doutor. Ele usa, né, a arte, talvez, assim, como hobby ou para sobreviver, para viver, enfim, tem contato direto com tintas. E daí? Ele descobriu que ele é alérgico. Ele pode sofrer uma alergia também nesse contato? Como é que a gente pode ajudar o Roberto e tantos outros artistas aí que usam a tinta como meio de sobrevivência? Olá, Roberto. Na verdade, o manuseio com a tinta, ele pode desencadear uma dermatite de contato. A dermatite de contato, ela desencadeia um eritema, que é uma vermelhidão nas mãos, no caso, é o local em que entra em contato com a tinta, uma descamação da pele no local, e essa reação pode ser irritativa ou uma reação alérgica, tá? Que é também documentada através do teste de contato. Okay. Se eventualmente ele pode entrar em contato com esse agente a vida toda e em nenhum momento manifestar esse quadro clínico compatível com a dermatite de contato. Porém, ele pode, em alguma fase, desencadear esse quadro clínico e aí, nesse momento, ele vai ter que começar a usar um meio de proteção para não entrar em contato. Por exemplo, luva, para não manipular mais tinta diretamente. Agora, doutora Cláudia, eu quero saber. Muitas pessoas têm o hábito de fazer tatuagens. Tatuagens pintam parte do corpo, o corpo inteiro, enfim. Mas, de repente, não sabem se tem alergia à tinta. Mas a tinta já entrou lá na pele e está lá e vai ficar por uns bons, longos anos. E daí? A pessoa fez tatuagem e descobre amanhã depois ou tem uma contra-reação dessa alergia à tinta. E o que vai fazer agora?
Na verdade, a reação ela se torna muito mais intensa no começo, logo na aplicação, no momento em que a pessoa faz. Normalmente, a reação à tinta da tatuagem é uma reação irritativa no local, pela própria agressão, né, pelo próprio contato com a tinta com a pele. E você trata com medicamentos tópicos, por exemplo, corticóide tópico. Se tiver com algum outro sintoma, pode administrar até um medicamento via oral, um corticóide via oral, dependendo da extensão dos sintomas do paciente. E ele tende a melhorar com o passar dos anos, com o passar com o passar do tempo, né, ele tende a melhorar e essa reação não é tão intensa. Doutora, eu fico imaginando uma situação assim, a mãe que está amamentando, ela tem um tipo de alergia cutânea, enfim, e está lá amamentando, né? Então, ela sente que o corpo dela está vermelho, etc. E a criança está lá amamentando. Pode passar essa, digamos, não sei se vou chamar virose, mas pode passar essa alergia para a criança no ato de amamentar ou não? Não, alergia não, assim, contagiosa, passar para a criança, não, isso não. Tá vendo como vale a pena sempre perguntar? Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Eu vou chamar mais um intervalo, temos ainda mais um bloco, muitas informações, não sai daí. Agora vem a melhor parte, aquela cereja do bolo, onde você vai aprender os cuidados, os tratamentos, como se prevenir, como ter qualidade de vida, mesmo enfrentando esses quadros alérgicos. Quer saber? Então não sai daí, porque o Vida e Saúde volta já só para você. As mulheres, principalmente, que têm algumas dermatites no rosto, dermatite eu falo aqueles machucados, principalmente em volta do olho, principalmente em volta do lábio, e que descasca, 60% de chance de ser o esmalte. Pensem no esmalte, que vale a pena, principalmente aquelas dermatites que coçam, né? Aquela fica coçando, a gente chama de eczema. Então, pense no esmalte. Pare o esmalte em torno de 1 a 2 meses, não adianta parar 3, 4 dias. E observe, depois de 2 meses, volte a usar o esmalte. Se piorar, voltar à crise, é o esmalte mesmo, viu?